E agora mesmo eu vou trazer a palavra do Senhor nosso Deus, que eu já falei outro dia. E a palavra se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa que o Senhor toca em meu coração para falar agora mesmo. No Salmo 116, o versículo 12, assim está escrito: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Isso foi o salmista que expressou ao Senhor em sua oração, em seu louvor de agradecimento. E trazendo para nós nos tempos de hoje, é claro que alguns que ouviram essa palavra a princípio, ou agora ou mais tarde, pode ser que venham censurar essa frase que é bíblica e venham dizer assim consigo mesmo: mas falar uma frase dessa de benefícios, e o que nós temos tido de benefícios hoje em dia, só temos sofrido colapso econômico, social, tanta coisa que está acontecendo por aí. E num panorama desse que estamos vivendo, a senhora ainda fala de benefícios? Isso mesmo. Porque eu estou falando dos benefícios do Senhor Jesus Cristo. E a começar, a nossa vida aqui sendo poupada é um benefício dele, do Criador, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui esse salmista do Salmo 116, se vocês forem ler o resto desse salmo, a vida dele não estava linda, não estava bonitinha, não estava ótima para ele falar de benefícios do Senhor, não. A Bíblia fala, ele diz assim, versículo 1, eu amo ao Senhor porque ele me ouviu e ouviu a minha voz, a minha súplica. Ou seja, ele clamou e suplicou muito. Aí ele diz, porque o Senhor se inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E eu digo a vocês, mesmo que tenha a sensação de que parece que o céu está fechado e que o Senhor não está lhe ouvindo, mesmo que tenha essa sensação em sua vida, eu digo a vocês, continuem clamando, continuem buscando incessantemente, sem parar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui o salmista ele conta a experiência dele. Ele diz, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu só encontrei aperto e tristeza. Quer dizer, olha a profundidade da frase, cordéis da morte me cercaram, ele diz. E angústias do inferno se apoderaram de mim, é o que ele fala. Quer dizer, ele estava sendo dramático demais? Não. Quem sabia o que ele estava passando era ele mesmo. E para ele dizer nesse teor e agradecer ao Senhor porque o Senhor ouviu, é porque a coisa era muito séria. E o que seria cordéis de morte me cercar, angústias do inferno? O que seria uma interpretação sobre isso? Ou seja, vamos imaginar aqui, é como se o que ele estivesse passando fosse, vamos dizer assim, algo além das forças dele. Algo mesmo que a Bíblia fala e resume numa palavra chamada tribulação. Que o significado da palavra tribulação, tanto no latim como no grego, como no hebraico, significa toda espécie de angústia, de provação, de aflição, chama-se tribulação. Então nós podemos imaginar, assim por alto, que no mínimo o que esse homem tinha enfrentado seria muito mais do que chorar por causa de que perdeu o emprego. Seria muito mais do que chorar porque não conseguiu ainda o que deseja. Não que eu esteja subestimando de forma alguma a tristeza de ninguém, mas isso não se compara a cordéis de morte e nem angústias do inferno. E ainda assim só encontrar aperto e tristeza. É a pessoa que na vida é a pessoa precisar de ajuda e só ter
só se sentir cercado como se fosse pelo inferno, por angústia, por situações difíceis, pois é o que o salmista aqui, a experiência dele, ele está dizendo. E o nosso panorama hoje em dia é o quê? É bem parecido com isso aqui. Só que vem da parte do Senhor, é o Criador. E eu não canso de dizer em todas as lives, em todos os vídeos que o Senhor me concede a falar. É a mão do Senhor, nosso Deus, nos fustigando pelos nossos próprios pecados. E nem está no seu teor máximo ainda. O Senhor está afligindo a todo ser humano na face da terra. E o prazer dele não é fustigar nem castigar. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que a ira do Senhor dura só um momento, mas no seu favor está a vida. E o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem o amanhecer. Ou seja, o prazer do Senhor, a graça dele, o sacrifício dele de cruz foi para que tivéssemos vida e não para que nós fôssemos o quê? Louvado seja Deus, afligidos e sofresse pela mão dele, mas por causa dos nossos pecados, prevaricações, viver uma vida superficial, viver uma vida na duplicidade, querer adequar o evangelho ao seu estilo de vida e não se submeter à vontade do Senhor, e essas e tantas outras coisas, e declínio espiritual, apostasia, e tanta coisa que tem acontecido no meio do povo do Senhor, então o Senhor está agindo dessa maneira, dessa forma. Então aqui, voltando ao salmista, ele diz assim, versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. O Senhor guarda os simples, e eu estava abatido, mas ele me livrou. Aí ele diz aqui do que o Senhor livrou a ele especificou aqui, versículo 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então ele aqui está falando de três coisas fundamentais. Primeiro, que o Senhor tinha livrado ele, a alma dele, da morte. Quantos o Senhor livra a alma da morte? E nem sequer agradece, e nem sequer se vem para o Senhor, ou se esquece, sabe, o diabo embota a mente. Aí depois fica chorando e dizer, que benefício eu tenho visto do Senhor, que benefício ele tem me dado. Ora, será que o Senhor nunca fez nada pela sua vida, não? Porque o Senhor tem feito da minha. Eu não vou dizer a vocês que a minha vida é linda e maravilhosa e que eu estou isenta de tribulações de maneira alguma. E sou ser humano igual a todos os seres humanos da terra. Passiva de erros, louvado seja o nome do Senhor. Mas minha esforço está na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas não quero dizer a vocês que mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu nunca passei por tribulação, não. Pelo contrário, passei e passo por muitas. Certo? Mas eu também tenho motivos para agradecer ao Senhor também. O fato de estar vivo é um motivo. O fato de ter uma família é outro motivo. O fato de ter onde reclinar a cabeça é outro motivo para se alegrar. O fato do Senhor estar poupando a minha vida até aqui. Louvado seja Deus, eu agradeço a Ele. O fato, louvado seja Deus, dele ter me dado uma família, de ter me dado uma linda sobrinha, bem pequenininha, também é motivo de eu agradecer ao Senhor. E o fato de se alimentar também e de respirar pela misericórdia dele também. Então eu tenho muito o que agradecer também. Mas muitas vezes nós ficamos focados apenas no que queremos, e se o Senhor não realizou, eu nem sei se Ele está me vendo, se Ele está me olhando. Aí se está numa aprovação, eu nem sei se Deus está me vendo ou se está me olhando. Aí se está numa aprovação, aí perde a esperança, perde a fé, e se perde na caminhada da fé, e não é assim. Nós temos que voltar a nossa mente, a nossa concentração para a palavra de Deus, para nós não nos perdermos, para nós buscarmos sim o caminho da salvação, louvado seja o nome do Senhor, para buscarmos sim as bênçãos do Senhor nosso Deus. E o salmista ele está dizendo, Senhor, tu me livraste da queda, eu te agradeço, ou seja, da morte, aleluia, ou seja, já pensou, alma na morte, nem tem coitado, nem perdoe, nem salvação e nem nada, se fez antes para ser salvo, louvado seja o nome do Senhor, e se não fez antes para ter a salvação, então, como diz, está perdido, só o Senhor, é assim, então ele diz, Senhor, tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas,
e os meus pés da queda. E tem mais uma coisa que ele fala mais na frente que eu vou mostrar a vocês. Aí ele diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 10, ele disse: eu criei, por isso falei, eu estive muito aflito. Ele está dizendo aqui: eu estive muito aflito, eu estive muito atribulado na minha vida. É verdade, mas eu também quero dizer que, louvado seja o nome do Senhor, que eu criei. É como se ele quisesse dizer: crer na minha vida, a potência do crer foi maior do que a potência da tribulação sobre a minha vida. Então é isso que precisamos fazer. Precisamos o quê? Crer. Precisamos o quê? Acreditar no Senhor, ter esperança, ter fé. Mas as coisas não estão nada boas. Eu quero dizer que não está nada bom para ninguém. Agora, para os servos do Senhor, o Senhor tem dado escape. E a volta dele está iminente, está. E ele volta a hora que quiser, sim, também. E louvado seja o nome do Senhor. E os problemas e dificuldades o planeta vai continuar enfrentando? Vai. Mas eu quero dizer que se ele tem promessa e quer cumprir na vida do povo do Senhor, ele cumpre. É assim, louvado seja o nome do Senhor. E acima de qualquer coisa, aleluia, nós temos que alimentar a fé e a esperança. Crer tem que ser maior do que a dor que as tribulações nos causam. É assim. Aí ele diz aqui, versículo 11. Além dele estar naquele inferno todo, ele fala, ele diz aqui, versículo 11. Porque eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. É como se ele dissesse assim, eu vou traduzir para hoje. É como se ele dissesse assim, Senhor, a aprovação na minha vida estava tão grande que eu dizia na minha precipitação, eu não acredito mais em ninguém, eu não quero saber mais de ninguém, nada de bom existe, tudo é mentira. É isso que ele quer dizer aqui. Então já pensou se não tem pessoas assim? Eu não creio mais em nada, eu não creio mais em ninguém, não, porque eu fui enganado, porque eu fui traído, porque aprontaram comigo, não, porque aquelas pessoas eu não perdoo, não, porque aquelas pessoas e lá. Eu digo, e vem cá, e você nunca também errou, não, na sua vida, nunca quis o perdão de alguém? Nós temos que, vamos dizer assim, procurar superar esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa. Por mais duro e difícil que seja, sabe por quê? Vou dizer a vocês. Porque nós, seres humanos, o método que nós usamos para com os outros é tipo assim, um método do merecimento. Eu vou dar isso a fulano porque merece. Não, eu vou ajudar meu filho porque é meu filho, ele merece. Não, porque eu vou fazer isso por alguém porque merece. Aí nós usamos este método, esta mentalidade. Mas a do Senhor não é como a dos humanos. Se nós só queremos ajudar alguém porque percebemos ou entendemos que aquela pessoa merece, o do Senhor, o método do Senhor não é merecimento, mas é misericórdia. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem misericórdia de quem ele quer e basta vir até ele, se arrepender dos pecados, genuinamente abrir o coração para ele e contar a sua dor e o seu problema e a sua dificuldade e a sua tristeza. E o Senhor, ele promete ouvir, porque a sua palavra diz, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, todo aquele que vem até mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu lançarei para fora. Mas eu não conheço muito sobre o Senhor Deus. Eu posso ir até ele para perguntar a ele? Vá. Porque quando o Senhor diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu entendo que, no mínimo, o ser humano que abre o coração para ir até o Senhor, no mínimo, ele vai ouvir o Senhor falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai aceitar aquela pessoa, se assim essa pessoa abrir o coração, o seu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo aquele que vem até ele, ele não lança fora. Tem alguma pergunta a fazer ao Senhor? Faça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, saber fazer com humildade e simplicidade, e o Senhor é aquele que nos responde.
Então vamos ver, o salmista esteve muito aflito. Ele esteve na angústia terrível e disse que a boca dele foi precipitada para dizer que todo homem era mentira, ou seja, que tudo na vida dele não tinha mais jeito. E aí ele depois diz assim: e que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. E aí eu digo a vocês, glória ao nome do Senhor. O Senhor tem nos dado benefícios, sim, ainda que muitas vezes o desespero embota para nós vermos o que o Senhor já fez de bom na nossa vida. Mas considere o fato de você estar vivo já é um benefício do Senhor. Agora a questão que eu quero trazer para vocês é: existem coisas, atitudes que o Senhor espera de nós e que somente cada criatura para com o Senhor, somente cada um de nós é que pode dar para Ele. E não adianta dizer: meus pais são crentes e você não ser. Um problema é seu, para você é grande. Minha avó é crente, louvado seja Deus. Minha tia, meu irmão, minha irmã é cristão, é da igreja, vive me chamando para eu ir, para eu crer no Senhor. E eu sou muito abençoado com a oração deles. Muito bem, é mesmo. Mas eu quero dizer que existem algumas atitudes que mesmo você tendo uma família toda submissa à vontade do Senhor, eles não vão poder fazer por você. Nem por mim, nem por ninguém. E, em primeiro lugar, cabe a cada criatura que o Senhor criou, que nós somos criaturas, depois nova criatura e depois sermos filhos do Senhor nosso Deus, quando aceitamos. Há uma grande diferença. Então, cabe a cada criatura, em primeiro lugar, entregar-se completamente à sua vida, a sua vontade e todo o seu ser para o Criador, para Ele. E esse se entregar completamente está imbuída a questão de louvado seja o nome do Senhor, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, entregar sua vida, seus caminhos, tudo a Ele que o mais Ele fará, como diz no Salmo 37, versículo 5 ao 9. E a entrega ao Senhor Jesus deve ser com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E deve ser sem hesitar, sem reservas e sem barganhas. Sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem assim: eu vou até a igreja, eu creio no Senhor, é verdade. Eu vou lá porque quem sabe Ele vai me abençoar. Eu vou dar tanto para o Senhor fazer isso por mim. Foi igual a Pedro na palavra do Senhor, que lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro, sendo um discípulo do Senhor Jesus, ele disse assim: mestre, é o seguinte, nós deixamos tudo para te servir. E qual vai ser a nossa recompensa? Qual vai ser o nosso ganho, o nosso lucro, hein, Senhor? O que é que vai ser? E tem pessoas que procuram barganhar com o Senhor nosso Deus. E o Senhor disse a ele: em verdade te digo que aquele que crê em mim e que deixar a casa, pai, mãe, marido ou mulher, não é deixar, abandonar é a obra, não é assim não. O Senhor quer dizer colocar Ele como prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor diz: este receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Então é assim. O apego ao Senhor, entregar-se completamente a Ele, constitui em aceitar o convite dele, que ele deixa para nós, no Salmo 37, 5, versículo 9, em Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, independente se o Senhor dá ou se o Senhor não dá, é pelo que o Senhor é, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. E outra coisa, a entrega ao Senhor, ela é tricotômica, ou seja, o que é isso? Nós, seres humanos, somos constituídos de quê? Biblicamente, de corpo, alma e espírito. Aí sempre eu falo aqui, porque muitos se apegam ao seguinte pensamento: Deus quer só o coração. Ele quer saber de corpo, para que serve? Ele quer, não é corpo, alma e espírito.
Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito na palavra dele. Corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao 24, que diz que devemos nos santificar em tudo. Corpo, alma e espírito, para aguardar a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que santificar o corpo? Por duas razões. Porque se ele não é santificado, ele se torna instrumento de pecado. E o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que quem peca violenta contra a própria alma. Em segundo lugar, porque até o nosso corpo, o Senhor diz que é como se fosse templo e morada do seu espírito. Então, por isso que ele se importa com o nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alma também, principalmente. Glória ao nome do Senhor. A alma, onde é constituída as emoções, o centro das emoções. Louvado seja o nome do Senhor. E o espírito, que é o fôlego de vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor, entregarmos a Ele completamente. Deus quer só o coração. E eu digo a você, é só um começo. O coração, mas tem o corpo e tem o espírito também. E outra coisa, tudo que fizer por palavras, por ações. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo 16 em diante. Aí diz, fazei tudo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que está incluída as nossas ações também, para agradar ao Senhor nosso Deus. Isso é fanatismo, é religiosidade? Não, é Bíblia. É só nós lermos e nós vamos encontrar a vontade do Criador para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele irá se revelar para aquele que vai até ele. Segunda decisão, segunda atitude que só eu, como criatura criada por Deus, posso ter diante dele, que não é meu pai que ora por mim que vai ter, nem a minha mãe que ora por mim que vai ter, nem a minha avó. E louvado seja Deus porque eles oram por mim, louvado seja o nome do Senhor, mas tem que ser eu. O Senhor espera de mim. Louvado seja o nome do Senhor. É nós, louvado seja Deus. Glória a Deus. Procurarmos abraçar, como diz aqui o salmista no Salmo 116, a vontade do Senhor, que é tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. O que é cálice da salvação, minha gente? Quando se fala de cálice, a primeira coisa que se lembra muita gente é as festas, é as comemorações, é as alegrias, é os entusiasmos, as festividades, a formalidade social, essas coisas. Mas o salmista, no Salmo 116, versículo 13, quando ele diz tomar o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, louvado seja Deus, é algo totalmente diferente. E o que é tomar o cálice da salvação? Vamos falar de forma bem resumida sobre a simbologia do cálice segundo a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que é que significa o cálice? Por exemplo, a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto a Santa Ceia aqui na terra como louvado seja Deus, as parábolas do Senhor Jesus, que ele se referia à Santa Ceia nos céus, louvado seja Deus, que significa comunhão. A unção do Senhor, aleluia, louvado seja Deus na vida de uma pessoa. Quando dizia salmista Davi, louvado seja Deus, no Salmo 23, versículo 5, ele diz, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice, ou seja, que eu mesma, a minha vida espiritual transborda de unção, é cheia. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que mais significa cálice? O sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida terrena. Lucas capítulo 22, versículo 42, quando ele estava em sua agonia de morte no jardim do Getsêmani, o que é que ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice. Era o cálice de quê, minha gente, ali? Era cálice do sofrimento. Ele estava assumindo em si
que os nossos pecados e transgressões, e até mesmo muito antes que viéssemos à existência, ele estava assumindo a amargura, louvado seja o nome do Senhor, ali o peso dos nossos pecados, o amargor daquele cálice. Por isso que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, era uma coisa que ele determinou em si mesmo. Mas a natureza humana, porque ele estava em forma humana, louvado seja o nome do Senhor, ali estava, como diz, em parte, vamos considerar que fragilizado, mas tinha que cumprir a missão, o qual tinha sido designado, que ele mesmo designou para ele. O que é mais cálice? É cálice da bênção, porque ter comunhão com o Senhor é uma bênção. É o cálice da nova aliança, 1 Coríntios 11, 25, quando o Senhor diz: louvado seja Deus, que é selada, é criada a nova aliança pelo seu derramamento de sangue na cruz do Calvário, para que viéssemos ter a salvação, vida, oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor nosso Deus, da criatura reconhecer o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E também tem o cálice da ira do Senhor nosso Deus. Apocalipse 16, versículo 9. Isaías, capítulo 51, versículo 17. Onde está escrito assim, lá em Isaías 51, 17. Que o povo tinha prevaricado com o Senhor. Então eles estavam ali tomando cálice de amargor por causa da vacilação deles. Então, essa é uma simbologia bíblica do cálice, só princípio. Então, quando o salmista diz aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, é como se ele dissesse assim: eu entendo que o caminho da salvação não é fácil, existe tanta tribulação, tanta coisa que faz parte, porque nós somos coparticipantes dos sofrimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo assim eu abraço este caminho, porque é o que conduz à salvação. E toda vez que eu me senti enfraquecido, toda vez que eu me sentia angustiado, angustiada, atribulado, ou querendo desvanecer as forças, eu invocarei o nome do Senhor enquanto vida eu tiver. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele quer dizer. Glória ao nome do Senhor. Está no caminho da salvação? Não abra mão de forma alguma. Estar no caminho da salvação é difícil? Eu te digo que é difícil para todo mundo. E tem gente que é mais difícil ainda. É assim, porque o globo terra está sofrendo. E a Bíblia diz que se queixa o ser humano por causa dos seus próprios delitos e pecados. E alguém pode dizer assim: não, mas eu não pequei esse tanto de receber este teor. E eu quero dizer a vocês que o Senhor, ele pensa diferente de nós. Ele é o justo juiz. E nós não sabemos de nada se ele não revelar ou se nós não lemos a sua palavra. Então, o que precisamos fazer é entregar a nossa vida sem reserva, se arrepender dos pecados, abrir mão, como diz Provérbios 28, 13, aquele que encobre os seus pecados, sabe, que maqueia, que esconde, que ludibria o povo, que assim faz por onde aquele engano todo, para esconder. O Senhor diz: jamais prospera, mas nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. É isso que está escrito na palavra do Senhor, e é isso que precisamos fazer. Ah, mas isso é fanatismo, é exigência demais, é religiosidade. É como vocês já sabem como eu sou, que eu falo mesmo. Então, quem pensar assim, eu não tô nem aí para o que você pensa. É a palavra do Senhor. Então, eu sou a mais cobrada, porque estou falando. Então, quem quiser acreditar ou aceitar, o problema é de cada um. Cada um vive como achar que deve, é assim. Mas depois é nós que vamos prestar conta com o Criador. E eu estou falando daquilo que ninguém pode fazer por nós. É nós que temos que fazer. Entregar a nossa vida, entregar corpo, alma e espírito, adorar o Senhor, abraçar o cálice da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E também mais uma coisa precisamos fazer. Aleluia. Que só eu posso fazer, que só você faz. Pode fazer. Versículo 17, o salmista está dizendo:
oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. E pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Por acaso, alguma vez na sua vida, em aflição, você prometeu algo ao Senhor e o Senhor te ouviu e você não cumpriu? A Bíblia fala que o Senhor, ele observa atentamente e muito seriamente o que nós prometemos diante dele. Então, se você prometeu e ainda não cumpriu, cuide de cumprir, porque o Senhor, ele observa atentamente quem faz votos a ele. Aí alguém pode dizer, a senhora vai falar de dinheiro? Louvado seja o nome do Senhor. Não, muito além do que isso. Porque para o Senhor é mais interessante uma alma largar o pecado e prometer servir a ele do que dinheiro, vocês não acham? Então o que é que eu vou falar aqui? Louvado seja o nome do Senhor acerca de votos que o Senhor está falando. Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos ler aqui só alguma coisa do que o Senhor, como é que ele considera o voto, como ele vê o voto dos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 5, versículo 1 diz assim, para começar: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais para ouvir do que para oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que faz mal. Não se precipite com a sua boca, nem com o seu coração, nem se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor nosso Deus está no céu e nós, criatura, estamos aqui na terra. E pelo que as nossas palavras sejam poucas. Aí aqui diz, versículos 4, quando ao Senhor nosso Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consinta que tua boca faça pecar tua carne, nem diga diante do anjo que foi um erro. Eu me esqueci e eu prometi isso ao Senhor. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra de suas próprias mãos? Então o Senhor está dizendo, fez um voto, procure pagar. Se fez voto, pague. E se está pensando em fazer algum, eu já vou dizendo logo, prometa algo diante do Senhor Deus que possa cumprir. E cumpra mesmo, faça valer a sua palavra. Porque o Senhor observa bem. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, um parente meu, um ente querido está no hospital. Meu Senhor, ninguém sabe mais o que fazer, eu não sei. Mas eu te peço, Senhor, olhe, se o Senhor curar, tirar do hospital, eu prometo que eu vou ler um salmo por semana durante um ano. Isso é um voto? É. Posso fazer? Pode. Faça-o e pague. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, porque a coisa está tão difícil, Senhor, na minha vida. Se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou dar o dízimo. Faça-o. Senhor, se o Senhor me der uma porta de emprego, eu vou dar as 10 cestas básicas. Faça-o. Ou seja, o que é fazer um voto? Prometer algo diante do Senhor que agrade a Ele. E o que mais agrada ao Senhor e que toca o coração do próprio Deus é quando nós mudamos para melhor, sinceramente, perpetuamente, e que nós não perdemos, vamos dizer assim, e que nós nos consertamos dos nossos próprios caminhos e não perdemos mais o Senhor de vista no sentido de sair da presença dele. É assim. No Brasil está se convocando orações e jejuns e louvado seja Deus. Mas eu quero dizer a vocês o que eu sempre digo. Se fazemos orações e jejum hoje, e fazemos por onde reservar esse dia, clamando ao Senhor por misericórdia, e amanhã nós estamos detonando e fazendo pecado no outro dia, então é como se nós mesmos estivéssemos invalidando o que fizemos um dia antes. Entenderam?
Querem saber isso na Bíblia? Já preguei várias vezes. Tem, louvado seja o nome do Senhor, essa palavra várias vezes pregada no YouTube, no Facebook. É só ler ali Jonas 3, onde o Senhor disse que os ninivitas, 40 dias e tudo ia ser subvertido, a cidade inteira. E eles nem ouviram falar do Senhor, nunca tinham ouvido, hein? Mas agiram melhor do que muitos cristãos hoje. Porque a Bíblia diz que do rei ao menor, maior animal, todo mundo passou a jejuar e a pensar e dizer assim, vamos clamar esse Senhor Deus, porque olha, a coisa está séria. Ele disse que em 40 dias ia nos afundar, e se nós clamarmos a ele para ele, quem sabe ele tem misericórdia de nós, quem sabe, e assim ele possa assim, não fazer isso que ele falou, senão a coisa está séria, ninguém escapa. E a Bíblia diz que primeiro eles tiveram essa consciência, que é o início para um arrependimento, para a conversão. Se trata de mudança de pensamento e atitudes. Depois, o que é que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor fortemente, como muitos têm clamado. Mas depois eles fizeram algo que é o que mais o Senhor espera de nós, pode ter certeza. É que cada um se converteu do seu mau caminho. Cada um procurou observar sua vida e ver onde estavam sendo faltosos para com o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para as atitudes deles e para tudo que eles fizeram. E ali o mal que disse que ia fazer com eles, não fez. Então está orando, pedindo ao Senhor, clamando, louvado seja o nome do Senhor. Agora é importante nós melhorarmos os nossos caminhos, atitudes e palavras, enquanto há tempo, enquanto temos vida. É assim, porque isto move o coração do Senhor nosso Deus. E tem mais uma coisa, fazer isto. É porque é o certo a fazer e o coração está trancado. É como se fizesse uma coisa só externamente por fora e o interior não está voltado para isso. Aí o Senhor também não recebe. Porque a Bíblia fala de um rei que ele era apegado à lei e observava a lei, mas ele não era no coração dele, ele não tinha interesse de coração naquilo. Então lá na frente ele se corrompeu. Então nós precisamos observar essas coisas. O salmista disse que sim, pagarei os meus votos e eu vou fazer na presença de todo o povo. Ele disse, louvado seja o nome do Senhor. E por último, uma coisa que só cada um de nós podemos fazer por nós mesmos, é adorar o Senhor. Ele espera de nós a nossa adoração. Como adorar o Senhor? Glorificar Ele pelo que Ele é. Independente se Ele esteja fazendo aos nossos olhos o que gostaríamos ou não, adorar o Senhor pelo que Ele é. Segundo lugar, adorar o Senhor pelos seus feitos, pelas suas grandezas. Ele fez o céu e a terra e tudo que existe. E tudo que passa a existir e subsistir só é por Ele. Somente Ele tem esse poder, o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, adorar o Senhor pela sua bondade. O Senhor é misericordioso. Reconhecer que Ele é o justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar, adorar o Senhor pela sua vontade. Mas se tiver na minha vida só acontecendo coisas difíceis, o que é que eu faço? Eu estou na presença do Senhor e eu te aconselho. Você pode fazer assim, Senhor, eu estou me esforçando na sua presença. Se tem algo que o Senhor queira que eu melhore, por favor, Senhor, me mostre. Mas se é realmente para eu passar por essa tribulação, por esse problema, me dê força, Senhor. E também, Senhor, eu te peço, meu Senhor Jesus, olhe, me ajude, porque se não for o Senhor para me ajudar, eu não posso fazer nada. E outra coisa, Senhor, eu posso não entender nada, mas o Senhor não perdeu o controle de nada e eu creio que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu não entendo certas coisas. Mas vamos crer que o Senhor sabe o que está fazendo. Mas é dolorido demais, concordo. A gente pode orar, pode pedir ao Senhor, pode. Mas se continua fazendo como Ele quer, vamos entender que Ele é Criador e Ele sabe o que está fazendo. É assim, porque a palavra dele diz
O que faço hoje não entendes, entendê-lo-ás depois. Mas é claro que as coisas que estão acontecendo, muitas pessoas já estão entendendo, mas tem outros que precisam ainda entender. Então é por isso que é a igreja do Senhor. Precisamos falar do amor do Senhor, da palavra do Senhor, e que o Senhor quer de todos nós que nos arrependamos dos nossos pecados, que nos voltemos para Ele, não só quando precisamos, não só uma vez por semana, na superficialidade, não só no toque, na sensibilidade do Espírito. Eu ouvi aquela palavra, é verdade, e até chora, eu ouvi o louvor, que coisa linda, maravilhosa, eu tive tanta paz, e chora, é verdade, mas no outro dia as ações não vão para Deus de forma alguma, continua na mesma trilha, e o Senhor dizendo assim, saia dessa trilha errada, e entre no caminho qual você precisa seguir. É assim. E adorar o Senhor, aleluia, pela vontade dele porque nós estamos fazendo igual a Abacuque. Abacuque teve um momento que ele disse lá, Senhor, até quando e por quê? Que é isso, Senhor? Eu estou orando, eu estou pedindo, eu sou teu profeta, teu servo, e o meu povo está morrendo? Senhor, até quando e por quê? Oh, que ousadia. É como se ele tivesse entrado no tribunal de Deus para fazer pergunta ao Criador. E ele fez isso, Abacuque. E o nome dele significa aquele que abraça. E ele, ao invés de procurar, vamos dizer assim, se aquietar e pedir ao Senhor misericórdia e abraçar a vontade de Deus, ele foi ousado. Senhor, até quando e por quê? E eu estou orando, eu não sou teu profeta, o Senhor não disse que está ouvindo minha oração? Pois muito bem, eu estou orando e meu povo continua morrendo, e o Senhor dizia assim para ele, capítulo 1, versículo 5, olha, vede entre as nações, olhai e maravilhai, porque eu vou fazer coisa grande, Mas Abacuque queria no momento dele, sabe, na hora dele, era para ontem. Senhor, está demorando demais. E Abacuque ali, ele estava desesperado mesmo, como nós ficamos desesperados. Eu não tiro a razão dele, mas acontece que ele foi muito ousado e disse até quando e por quê. Aí no versículo mais adiante ele diz, o Senhor vai continuar matando os povos sem piedade? É isso. Aí no capítulo 2 está ele entediado com a vida. É como se estivesse aqui, como o salmista disse. Eu mesmo dizia na minha precipitação, todo o homem é mentira. É como se Abacuque tivesse assim também, nessa mesma situação. Eu não creio mais em nada mesmo. Eu já estou entediada, eu já estou cansada de pedir. Quer saber de uma coisa? Eu vou fechar a boca, porque não adianta falar com Deus, porque ele não quer me responder agora. Eu vou ficar na torre de vigia, mas vou esperar, porque uma hora ele vai ter que responder acerca da minha queixa. Aí o Senhor fala para ele no capítulo 2 e renova a promessa mais uma vez. Mas o Senhor fala algo que poucas vezes observamos quando lemos o texto. É que nesse mesmo capítulo 2 o Senhor diz a Abacuque assim. A alma que se incha não é reta nele. É como se o Senhor estivesse dizendo a Abacuque, você é meu profeta. Você tem orado a mim. Você tem me buscado. É verdade. Mas você está muito inchado comigo e aborrecido porque eu não tenho feito o que você quer na hora que você quer. E se você faz coisas certas e se está inchado comigo, então a sua alma não é reta ainda, ou seja, não está conforme a minha vontade. Então por isso que eu não faço, é só no meu tempo e como eu quero. É assim que o Senhor fala para nós hoje. Aí no capítulo 3, Abacuque estava ali. E ele começa a demonstrar ser um Abacuque diferente. No capítulo 1 ele estava desesperado. No capítulo 2 ele estava tedioso com a vida. Ele estava inchado. E no capítulo 3 ele estava como o Senhor queria que ele estivesse. E como é que o Senhor queria que ele estivesse? Com a fé transcendental. Além do que estava vendo, além do que estava crendo ou esperando, e glorificando ao Senhor por tudo,
Aí ele começa: aviva, ó Senhor, a tua obra. É verdade, Senhor, que prevaricamos contra ti. É verdade, Senhor, que a violência existe. E, Senhor, nos ajude a atravessar os momentos difíceis. Aí lá nos últimos versículos de Abacuque 3, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que não haja nem aprisco, nem ovelha, nem vaca, nem mais nada, ainda que o fruto da oliveira minta. Sabe o que quer dizer isso? O fruto da oliveira começa a dar aquela azeitonazinha pequenininha ou qualquer frutinha, aí é como dissesse: eita, vai dar muito, aí de repente cai. É como se fosse uma falsa expectativa, porque está tendo naquilo que está se vendo, perspectiva humana. Aí ele diz: todavia, ainda assim, independente de qualquer coisa, eu exultarei ao Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque, ele alcança o que o Senhor quer de nós: uma adoração sólida, onde consiste em abraçar a vontade do Senhor, e ainda que chorarmos e que nos angustiarmos, mas que possamos dizer: o Senhor sabe o que está fazendo, e que a minha fé é tão transcendente que eu diga assim: ainda que não exista mais nada, mas Ele é Deus. Ele faz como quer. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Senhor. Ele é o Senhor, único Deus vivo, Deus da minha salvação. Aleluia! É essa adoração que o Senhor quer. Eu louvo na igreja, maravilha, mas é mais do que isso. Transcende, sabe? Louvado seja o nome do Senhor, porque junta, louvado seja Deus, a criatura que somos nós, reconhecer o poderio do Criador e glorificar Ele independente de qualquer coisa. Se Ele responde, se Ele não responde, se eu acho que Ele está me vendo, ou se não está me vendo, ou se Ele vai me dar, ou se não der, independente de qualquer coisa, adorar Ele. É assim. E Abacuque alcançou esta fé. Era isto que o Senhor queria dele. E eu digo a vocês que é o fato de nós, louvado seja o nome do Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor, pagar os nossos votos diante do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, adorar a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, e abraçar o cálice da salvação, que é o caminho da salvação. Isso só cada um de nós individualmente é que podemos fazer para com o Senhor nosso Deus. Então, enquanto estamos vivos, vamos estar clamando ao Senhor e crer que Ele tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sustenta o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, e que Ele seja louvado e glorificado por tudo. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua casa, sua família. Oremos um ao favor do outro, um orando pelo outro. Eu estou sempre orando pelos que estão enlutados, que estão nos hospitais. Que o Senhor ajude a todos nós. É uma dor muito grande, mas nós não podemos perder. Como diz a palavra do Senhor, tudo se passa. Mas enquanto o planeta Terra existe, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, tem 3 pilares que tem que haver na vida de um cristão que crer no Senhor. 3 pilares: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E nesses momentos, amor e apego ao Senhor e pelas almas, esperança nele, que não é baseada naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. E louvado seja o nome do Senhor, junto com a fé. Que o Senhor nos abençoe. Compartilhe esta live para quem precisa. Deixe o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. E peço a vocês, se inscrevam no meu canal YouTube, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. E tem o outro canal que é Conselhos Bíblicos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão assistindo. E amém. Graças a Deus.